Graça e paz, amados. Iniciamos mais uma transmissão e queremos mais uma vez solicitar com muito carinho a vocês que estejam prestigiando o nosso canal no YouTube e compartilhando também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E também nas mídias, no Facebook, no Instagram, e compartilhe com os seus familiares, compartilhe com os seus amigos, para levar um pouco da palavra de Deus a cada um desses corações. Nós vamos orar ao nosso Deus, logo em seguida nós estaremos ouvindo um louvor e logo após lendo a palavra que será a base para a nossa reflexão. Oremos ao Senhor. Querido Deus, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença e poder te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, suprindo as nossas necessidades em Cristo Jesus. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus com o nosso ministério de louvor. Ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou. Louvor
Quero convidá-lo, onde você se encontra, a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, o verso será o verso de número 7. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura que estarei fazendo no verso de número 7, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Quando o apóstolo Paulo traz essas palavras aos crentes em Corinto, o faz exatamente com a intenção de levá-los a uma vida santa, a uma vida pura. Nós conhecemos a geografia da cidade de Corinto e a cultura da cidade de Corinto também. Uma cidade urbana, portuária, uma cidade que tem encontro com muitas outras culturas e religiões também pagãs. E os crentes em Corinto são sempre alvos de orientações do apóstolo Paulo. Nós conhecemos orientações tais como em relação à ceia do Senhor, no capítulo de número 11. Nós conhecemos também no capítulo de número 13 acerca de como resolver ou solucionar conflitos dentro da igreja, através do amor. Então, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele está sempre com a sua palavra doce, com a sua palavra forte, exortando e orientando-os a se esvaziarem das coisas da antiga vida, da vida que eles tinham antes, e em santidade adorar ao Deus vivo e verdadeiro. E é interessante porque ele faz uma visita ao passado. Quando nós olhamos no capítulo 12, quando foi instituído a Páscoa, lá dentro das orientações que Deus estabelece, está relacionado ao fermento, onde o pão que eles vão comer é um pão sem fermento. E o fermento tem essa representação de influência, de algo extra, de algo que interfere e que modifica aquela natureza original da massa ou de uma determinada cultura. E com isso nós percebemos que há uma intenção do apóstolo Paulo de orientar, de exortar, de levar o povo, os crentes em Corinto, a servir ao Senhor em santidade. E para isso nós vamos falar de Cristo como a nossa Páscoa. Isso é interessante porque ao voltar os nossos olhos para os nossos dias, nós vamos encontrar uma Páscoa totalmente diferente da Páscoa bíblica. Obviamente que nós também não seguimos a Páscoa judaica como ela é descrita no Antigo Testamento. Nós seguimos a Páscoa que o Senhor Jesus instituiu quando então no cenáculo com os seus discípulos, com os apóstolos, ele então tomou um cálice e o pão, partiu, deu aos seus discípulos e ali estabeleceu uma nova aliança com o povo, com aqueles que o adoram, com a igreja. Então, ao tomar o cálice, lá em Mateus 6, 26, traz exatamente isso: é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Então esse é um momento novo e especial. Paulo, com grande propriedade, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele, quando vai falar sobre a ceia, ele repete aquilo que os apóstolos fizeram para revelar então que ele segue a mesma linha. Ele está enquadrado exatamente nas mesmas bases dos demais apóstolos. Por isso que ele diz exatamente porque o que eu recebi do Senhor na noite que o Senhor Jesus foi traído, e então descreve exatamente as mesmas palavras que estavam presentes naquele momento, descritas exatamente em Mateus 6, 26. E aqui a gente vê que essa Páscoa, essa nova Páscoa que é baseada em Cristo Jesus, promove em nossas vidas algumas ações interessantes. Promove na vida do povo de Deus algumas ações, algumas dinâmicas importantes que nós precisamos prestar atenção. Primeira delas, promove uma vida de santidade. Vejam que o texto revela aqui: lançai fora o velho fermento, ou seja,
a vida antiga, o velho homem, aquilo que não pertence a Deus. Quando Cristo é a nossa Páscoa, quando Cristo é a nossa libertação, quando Cristo é a nossa razão de viver, o que precisamos fazer? Precisamos jogar fora as obras da carne, as coisas que estão no mundo, as coisas do presente, e consequentemente precisamos pensar um pouco na maneira como vamos viver, e essa maneira nos leva exatamente ao entendimento de que precisamos ter uma vida santa. Por isso o apóstolo Paulo mostra que a vida em Cristo Jesus promove uma ação em busca da santidade, e essa busca da santidade se dá exatamente porque Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele proporciona às nossas vidas a pureza necessária para que a gente abandone essas influências e siga aquele que é perfeito, aquele que traz para nós os melhores ensinamentos, que traz a melhor motivação. Então, de fato, a nossa Páscoa, ela é repleta de alegria, porque ela promove vida de santidade. Segundo aspecto que podemos observar é que ela promove ações reparadoras também. Veja que o texto revela não só lançar fora o velho fermento, mas também revela que sejamos uma nova massa. Então, uma ação restauradora e reparadora ocorreu na nossa vida, quando então aquele que é o Senhor das nossas vidas, como aquele que é o Cristo de Deus, invade a nossa história, nos conduz exatamente a uma vida santa, pura, com boas motivações, e nos leva exatamente a jogar fora influências, jogar fora aquilo que não presta, e começa a restaurar dentro do nosso coração uma nova natureza. Um novo coração, como sempre falamos, um coração que já vem equipado com os estatutos e preceitos do Senhor. E esse novo coração, ele apresenta uma vida limpa, uma vida completa, uma vida nova. Cristo é a nossa Páscoa e Ele proporciona vida nova. E essa vida nova, essa novidade de vida, ela se renova diariamente, porque nós crescemos cada vez mais na fé em Cristo Jesus. Terceiro aspecto desse entendimento de que Cristo é a nossa Páscoa se dá exatamente no entendimento correto da Páscoa. A nossa Páscoa, ela fala sobre libertação, ela fala sobre vida eterna, ela fala sobre vida abundante, ela fala sobre novidade, ela fala sobre o sacrifício, o preço que foi pago para trazer para nós a vida abundante. Então, o texto também revela isso quando diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, ele foi sacrificado, ele morreu no meu, no seu, no nosso lugar, com o propósito exatamente de trazer a salvação de Deus para a vida daqueles que Deus em Cristo Jesus escolheu. E isso é extraordinário, porque nós estamos diante de uma ação que é uma ação redentora. Ao olhar exatamente essa expressão de Paulo aos crentes em Corinto, nós entendemos exatamente que essa igreja está sendo orientada e ensinada a adorar a Deus e a entender a Páscoa como sendo exatamente o momento no qual Deus restaura a comunhão com aquele a quem Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela traz exatamente o entendimento de que o ser humano que estava distante de Deus, Deus traz de volta para si em Cristo Jesus e dá a ele agora o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, nós entendemos que a partir exatamente de todos esses aspectos, a promoção de uma vida de santidade, a promoção de ações reparadoras, a promoção de um entendimento correto da Páscoa, solidificam o nosso entendimento do que vem a ser
Páscoa em Cristo Jesus. De fato, podemos fazer algumas aplicações para as nossas vidas em relação a isso. Ao celebrar a Páscoa, não celebramos como o mundo celebra. Não celebramos como o comércio tanto requer. Nós celebramos a Páscoa em cada momento em que adoramos ao Deus vivo e verdadeiro. Sei que no calendário cristão, nós celebramos Natal e Páscoa em datas específicas, mas elas não determinam, elas não qualificam a nossa adoração como sendo em apenas esses momentos. Todas as vezes que nos reunimos para adorar a Deus, nós adoramos aquele que nos conduz à santidade. Nós adoramos aquele que restaura as nossas vidas. Nós adoramos aquele que nos dá um entendimento correto das coisas, nos dá um entendimento correto da vida, nos dá um entendimento correto dos seus desígnios e propósitos. Para tanto, eu quero então trazer algumas aplicações práticas que servirão para as nossas vidas e nos farão entender o propósito de Deus na fala do apóstolo Paulo quando diz que Cristo é a nossa Páscoa. Primeiro, precisamos buscar santidade em Cristo, porque Ele nos conduz a uma vida santa e por isso requer de nós o desejo de trilhar esse caminho de santidade. De que forma? Jogando fora as más influências. Segundo, precisamos buscar ações reparadoras em Cristo Jesus. De que forma? Sendo nova criatura, agindo como novas criaturas, desejando, almejando coisas relacionadas ao reino dos céus. Terceiro, buscando o entendimento correto do que a palavra de Deus fala sobre vida, sobre libertação, sobre estar em Cristo Jesus e sobre tê-lo como o Cordeiro que foi sacrificado por cada um de nós. De que forma faremos isso? Faremos isso quando entendermos que Cristo morreu uma única vez para nos salvar. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida abundante. Nesse contexto de Páscoa, no qual todos estão nos seus lares, nesse contexto de Páscoa, no qual todos nós estamos junto com os nossos familiares, adorando ao Deus vivo e verdadeiro, vamos procurar buscar a santidade em família. Vamos procurar buscar ações reparadoras de relacionamentos que podem estar quebrados em Cristo Jesus. Vamos buscar também o entendimento correto do que vem a ser exatamente a libertação em Cristo Jesus, de ser nova criatura em Cristo Jesus, desfrutando dessa fé maravilhosa como família e levando a outros que não têm a boa palavra de Deus, que traz exatamente o alívio e a paz em momentos difíceis. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, encerrando esse momento maravilhoso no qual podemos refletir a palavra do nosso Deus e com certeza o Espírito Santo de Deus estará iluminando a mente e o coração de cada um dos irmãos, dando entendimento e ensinando-os a aplicar à sua vida cada uma dessas lições recebidas. Faremos com Deus. Deus de graça e misericórdia, com alegria nós nos encontramos na Tua presença e glorificamos o Teu santo nome. Queremos te pedir, ó Pai, que a Tua palavra vive e reine em nossos corações e que essa aliança extraordinária em Cristo Jesus possa trazer às nossas vidas alegria e paz em todo e qualquer momento, porque a nossa Páscoa é Cristo Jesus. Nós choramos assim no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, assistência e doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, e uma boa semana.